Dada com Luiziane Lins, com a palavra por 9 minutos, o deputado José Guimarães, do Partido dos Trabalhadores do Ceará, em nome da liderança da oposição. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, normalmente às quintas-feiras, é coisa rara eu estar em Brasília em função dos enormes compromissos que eu tenho no meu estado, o estado do Ceará. Mas nessa quinta-feira, muitos de nós que fazemos a bancada do Partido dos Trabalhadores, estamos aqui para irmos a Belo Horizonte para um momento muito especial, que é o lançamento da candidatura de Lula à presidência da República. E ao fazermos isso, a direção nacional do PT, os nossos dirigentes, governadores, parlamentares, deputados estaduais, presidentes de partidos, dos diretórios municipais, fazemos isso no momento de profunda crise vivida pelo Brasil. Eu não sei se o Brasil inteiro, claro que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, tem dimensão desta crise. Mas eu não sei se a classe política, principalmente aqueles que patrocinaram a rendição da democracia quando afastaram a presidenta Dilma, tem dimensão do que está acontecendo no Brasil. Um país com mais de 200 milhões de habitantes, que se vê diante de uma crise sem perspectiva de saída ou sem perspectiva nenhuma do ponto de vista daquilo que interessa à sociedade, que é o emprego, que é a renda, que são as oportunidades. Se você lê os jornais de hoje, até mesmo a greve dos caminhoneiros, deputado Paulão, a greve dos caminhoneiros, negociada com o governo é dito uma medida provisória, a 838, dá um subsídio de 9,3 bilhões e transfere tudo isso para a conta do consumidor. Em duas linhas. Primeiro, porque mantém a mesma política de preço da Petrobras, não muda nada, vai continuar os aumentos dos combustíveis. Transfere em parte para os estados, porque ela acabou com a contribuição da CID que incide sobre os produtos derivados do petróleo, vai atingir os municípios e os estados, e o que é mais grave, tira o recurso da saúde, da educação, da universidade, da ciência e tecnologia, daquelas áreas que são ditas estratégicas para o desenvolvimento de qualquer projeto nacional. Ou seja, não é possível enfrentar, e os jornais de hoje estão dizendo, é o empresário, é o consumidor, é o dono de posto, todo mundo está dizendo, que aí no máximo em 30 dias pode ter uma outra greve, porque além de não saber negociar, negocia mal. Porque há uma questão central, não houve mudança, trocaram os 6 por meia dúzia, não houve mudança na política de preço da Petrobras. Tiraram o parente, botaram o Ivan, e a política permanece a mesma. Não tem alteração da política, portanto, o ônus vai recair mais uma vez, como já está recaindo, no bolso do consumidor brasileiro, que não suporta aumentos constantes no botijão de gás, no litro de gasolina, enfim, naquilo que são os derivados do petróleo, que permanece a mesma política de reajuste de preço. Por quê? Está tudo indexado com o mercado, está tudo indexado com o dólar. Portanto, é o governo que não olha para o país, atende o mercado e o resto que se dane. Não pode ter projeto de desenvolvimento nacional com essa visão tacanha e, principalmente, uma visão de que o mercado pode tudo. O mercado tem que ser regulado, o papel do Estado é regular, é induzir. Não pode deixar as políticas públicas, as políticas sociais, sob o comando, sob a mão invisível do mercado. Vejam o que aconteceu hoje, senhores parlamentares, aqueles que nos assistem nesse momento. Vejam o que aconteceu hoje. O governo leiloou na quarta rodada do pré-sal, ele leiloou 4 campos. 3 não teve disputa. E aí, ao amanhecer, Paulão, o mercado já estava oriçado, com medo do governo dar algum tipo de benefício para que a Petrobras detivesse, ou pelo menos compusesse os consórcios com a maioria, para poder entrar nesses blocos de exploração do pré-sal.
O próprio mercado já estava conversando com o governo para não deixar a Petrobras se meter. Ou seja, a Petrobras, deputado João Daniel, que preside essa sessão, para ter a participação, que já essa Câmara já aprovou que não tem mais a preferência da Petrobras na exploração do petróleo, a Petrobras, para entrar, terá que se associar de forma subalterna às grandes petrolíferas do mundo que ganharam 3 dos 4 blocos leiloados hoje. A nossa empresa, a Petrobras. E vem o governo e diz, a Petrobras está com lucro de 124 bilhões. É claro, com essa política de reajuste de preço, a Petrobras aumenta seu lucro, mas quem que paga a conta? É o consumidor, é a sociedade brasileira, é aqueles que não estão mais suportando praticamente a extinção das políticas que foram desenvolvidas pelos governos Lula e Dilma. E ao fazer essa fala aqui, eu quero colocar exatamente o sentido da candidatura de Lula. É porque ela representa algo de esperança para o Brasil. As pessoas não estão vendo o futuro. As pessoas estão perdendo a esperança. O jovem de 16 a 27 anos olha para o futuro e não vê nada. Ninguém está conseguindo apresentar nenhuma perspectiva de futuro para a sociedade brasileira do ponto de vista das suas demandas. Essa semana, anteontem, lançaram aqui um tal movimento do centro, PSDB, os tucanos, aqui no Salão Verde, um movimento minguado, restrito, e não consegue sequer construir uma candidatura de centro-direita para apresentar alguma coisa para o país. Não consegue, porque o afastamento da Dilma, tudo que está sendo feito, as pessoas começam a perceber, o Brasil começa a perceber que não tem outro caminho que não seja a candidatura do Lula. Porque é ele que pode fazer um novo pacto social, é ele que pode construir fazer uma concertação nacional em função da grandiosidade dessa crise, porque é uma crise moral, institucional, política e uma crise do ponto de vista da perspectiva de futuro. Não tem outra alternativa que não seja uma candidatura neste campo que consiga, não é só para falar do legado que por si só já merecia a candidatura dele, pelo que ele fez com o país, pelo que ele fez pelo país, pela vida digna que ele deu a milhares e milhares de trabalhadores desse país, pelo que ele deu para o Nordeste, pelo que ele deu para o cearense, pelos programas que o Lula criou, pelas universidades que ele criou e fundou, pela ampliação do FIES, por tudo aquilo que o Lula fez nesses 8 anos. Até a direita, todo mundo há que reconhecer que não teve um governo que ampliasse tantos direitos como o governo do presidente Lula. É por isso que ele é o nosso candidato. E é por isso que ele vai ser lançado amanhã em Minas Gerais. E logo nas Minas Gerais, para dizer ao país que nós vamos com a candidatura do Lula para vencer a eleição, porque é um clamor nacional. É ele que pode reunificar o país. Não tem outra liderança que consiga reunificar o país, reconstruir tudo aquilo que foi perdido nesses 2 anos. Um governo que está aí, produto da ilegitimidade do golpe parlamentar que foi dado, o afastamento da Dilma e a produção de um presidente interino, que assumiu a presidência da República, não tem sido capaz de fazer absolutamente nada com o país. Está quebrando as nossas empresas estatais. Já venderam, entregaram o pré-sal, querem fazer de tudo para privatizar e vender a Eletrobras, e que nós não vamos deixar, porque isso desconstitui a ideia do Estado Nacional, daquilo que o Estado tem que cumprir na sua missão estratégica, que é exatamente induzir e cuidar das pessoas e da nossa soberania. Presidente, deputado João Daniel, lá do nosso querido estado do Sergipe. E eu concluo nesse 1 minuto, senhor presidente. E nós que somos do Nordeste, nós sabemos muito bem, deputados, deputada Luiz Erlins que está aqui, nós que somos do Ceará, nós sabemos muito bem o que significou para as pessoas. A gente anda por aí afora, as pessoas não dizem outra coisa. Quando é que o Lula vai ser solto? É um clamor nacional. Todo mundo pedindo, porque ninguém pode disputar uma eleição com a quantidade de gente que diz que se o Lula não for candidato, não vai votar. Se eles fizerem uma eleição sem Lula, é uma eleição que a crise vai ser a extensão dessa crise que está aí. Não tem outro caminho para normalizar
para reconstituir as liberdades, os direitos e a democracia, que não seja a candidatura de Lula. Uma crise desta dimensão não pode ser enfrentada por qualquer aventureiro. Não pode ser enfrentada ideias sem propostas para o país. E ninguém melhor do que o Lula, que conhece o Brasil, já fez, conhece qual é o projeto de nação que quer construir. O mundo inteiro olha para cá e diz: essa crise, alguém vai pagar a conta dessa calamidade. Eu diria que eles fizeram com a democracia brasileira. Alguém vai ter que pagar a conta. Aqueles que patrocinaram o afastamento da Dilma. Aqueles que votaram a favor dessas reformas, como a reforma trabalhista, a PEC do teto. Está aí a PEC do teto? Ora, mas a PEC do teto não era para resolver o problema das contas públicas, João Daniel? É a pior quadra de desarranjo das contas públicas do Brasil com a tal PEC do teto. Só em março foi 25 bilhões, já estão dizendo que vai ser mais o trimestre de abril, maio e junho. Nunca se viu um governo tão irresponsável fiscalmente como esse. E tinha o bamba da economia, que era o Meirelles, que, aliás, é pré-candidato, coitado, não sai nem do 0%, é traço, porque as pessoas identificam nele o mentor, juntamente com o governo Temer, dessa política desastrada que levou à inviabilização, que está levando à inviabilização da economia brasileira. Não há mais perspectiva de crescimento nenhum esse ano. O tal do mercado olha e diz o que vai acontecer, e agora? E o pior, não sabe nem o que fazer do ponto de vista político, porque são 4, 5 candidatos no campo deles. Portanto, deputado João Daniel, nós que fazemos a oposição e que fazemos particularmente a bancada do PT, nós queremos dizer que nós vamos a Belo Horizonte, a Contagem, amanhã à noite, lançar a candidatura do Lula, e nós vamos registrá-la, porque esse é o desejo, é o clamor da maioria da sociedade brasileira. E é com ela que nós vamos ganhar a eleição presidencial. Viva Lula, Lula livre. Muito obrigado, deputado José Guimarães, líder